Você já imaginou como seria atravessar os desafios da vida com uma serenidade inabalável, como se nada lá fora tivesse o poder de te desestabilizar? Imagine por um instante a possibilidade de caminhar por entre o caos, as críticas, os julgamentos e as incertezas, sem que nada disso encontre abrigo dentro de você. Não se trata de se tornar uma pedra fria, nem de se desligar da realidade, mas sim de acessar uma força que nasce do seu próprio centro, uma força que surge quando você se recusa a ser refém das reações automáticas, dos medos condicionados e das expectativas alheias. Carl Jung, um dos maiores exploradores da alma humana, nos convida a essa jornada, a de assumir as rédeas do próprio mundo interno e observar quase como um experimento silencioso o que começa a acontecer quando simplesmente decidimos não nos deixar afetar. Visualize por alguns segundos você atravessando seu dia como um observador sereno, alguém que percebe tudo, sente tudo, mas não permite que essas impressões externas tenham o poder de te arrancar de si. Alguém que compreende que o verdadeiro campo de batalha nunca esteve do lado de fora, mas sempre dentro, nos espaços silenciosos da mente onde nascem os pensamentos, os julgamentos e os impulsos. E quando você começa a agir assim, algo profundamente transformador começa a acontecer. As pessoas que antes te desafiavam parecem perder interesse em te provocar. As situações que antes te drenavam energia agora passam como nuvens, deixando você inteiro, pleno, intacto. Porque quando você não oferece resistência, não há atrito. E onde não há atrito, não há desgaste. Mas essa não é uma jornada para os que buscam atalhos. Exige coragem, autoconhecimento e uma disposição real para se despir das ilusões que te fizeram acreditar por tanto tempo que você era apenas uma reação ambulante às circunstâncias. O que Jung nos propõe é um mergulho que vai além da superfície. É sobre entender que, quando você age como se nada te afetasse, não está negando o mundo, mas sim reconhecendo que o verdadeiro poder nunca esteve no controle do externo, e sim na maestria do próprio ser. É sobre escolher, todos os dias, ser a calmaria no olho do furacão. E é exatamente isso que vamos explorar juntos a partir de agora. Quando você começa a experimentar, mesmo que timidamente, essa postura de não se deixar afetar, algo muito curioso e, ao mesmo tempo, profundamente revelador começa a emergir. O primeiro impacto não vem de fora, mas de dentro. Você começa a perceber o quão condicionado esteve durante toda a sua vida a reagir. Cada palavra atravessada, cada olhar enviesado, cada situação inesperada, sempre te puxou para um lugar automático, onde sua energia era sequestrada por impulsos que muitas vezes nem eram seus de verdade. É como se a mente, sem que você percebesse, tivesse sido treinada para viver em constante estado de alerta, buscando ameaças, esperando julgamentos, preparando respostas, sempre pronta para se defender ou se justificar. E de repente, quando você decide não reagir, o silêncio que surge é quase desconfortável. Porque no vazio deixado pela ausência de reação, você se depara com você mesmo, sem filtros, sem distrações, sem máscaras. Esse momento, embora sutil, carrega uma força transformadora. Ele te revela o quanto sua paz, sua energia e sua liberdade sempre estiveram condicionadas ao mundo externo. E mais, te mostra que na maioria das vezes não é o evento em si que te afeta, mas a história que você conta sobre ele, a interpretação que sua mente constrói em frações de segundos, baseando-se em medos antigos, traumas não resolvidos e crenças que você nem percebe que carrega. Jung nos alerta que é nesse espaço sombrio, onde habitam as nossas sombras, que reside o verdadeiro poder de transformação. Ao se recusar a reagir, você não está sendo indiferente, você está, na verdade, interrompendo um ciclo ancestral. Uma cadeia de repetições automáticas que te mantiveram preso a uma dança invisível, onde o outro conduzia seus passos sem que você sequer percebesse. E é exatamente aqui que começa a mágica.
Quando você não reage, você se torna invisível para os padrões destrutivos que antes te alcançavam com facilidade. As provocações começam a perder força, os julgamentos alheios não encontram mais eco, as situações desafiadoras deixam de ter o mesmo peso. Não porque o mundo lá fora mudou, mas porque você se reposicionou internamente. Você deixou de ser um alvo fácil, deixou de ser previsível. E nesse novo estado, onde você age como se nada te afetasse, começa a emergir uma clareza tão profunda que você passa a enxergar não só o que está fora, mas principalmente aquilo que durante toda a vida esteve escondido dentro de você. À medida que você se mantém firme nesse estado de presença, algo começa a se revelar de forma ainda mais nítida. Você percebe que a maior parte dos conflitos que acreditava serem externos, na verdade, sempre foram espelhos de uma guerra interna, silenciosa e muitas vezes inconsciente. Aquilo que te irritava nos outros, aquilo que te fazia reagir, aquilo que despertava ansiedade, raiva ou tristeza, era, na essência, uma projeção das partes suas que você não queria ou não sabia como olhar. Carl Jung falava sobre as projeções como mecanismos da psique que nos fazem enxergar no outro aquilo que negamos em nós. E quando você começa a não se deixar afetar, essas projeções começam a se dissolver. De repente, aquele chefe controlador já não tem mais o poder de te fazer se sentir pequeno. Aquele familiar crítico perde a capacidade de te ferir. A opinião alheia se torna apenas isso, uma opinião que fala mais sobre quem a emite do que sobre quem a recebe. Esse processo, no entanto, não é isento de desconforto. Pelo contrário, no início, pode ser profundamente desafiador, porque ao retirar as defesas, as desculpas e os subterfúgios emocionais, você se vê frente a frente com suas próprias vulnerabilidades. É como se, ao silenciar as respostas automáticas, você acendesse uma luz forte dentro de si, capaz de iluminar cantos que há muito tempo estavam na penumbra. E o que essa luz revela, muitas vezes, são feridas antigas, traumas esquecidos, dores que foram mascaradas por anos através do jogo constante de reagir, de se defender, de culpar o outro, de fugir de si mesmo. Mas é exatamente nesse terreno fértil onde as sombras se mostram que reside a possibilidade de transformação mais autêntica e poderosa. E algo ainda mais surpreendente acontece nesse estágio. Você percebe que ao não reagir, não só se protege, mas também desarma completamente a dinâmica de conflito que existia entre você e o outro, entre você e o mundo. É como se, de repente, as situações perdessem a necessidade de escalar, de se intensificar. Sem a sua participação energética, sem o seu combustível emocional, o que antes era um incêndio se apaga. E nesse vazio, nesse espaço onde não há mais o jogo da provocação e da reação, surge um campo de possibilidades totalmente novo. Surge a oportunidade de escolher, conscientemente, como você quer se posicionar diante da vida. Surge a liberdade de ser, sem precisar mais provar, justificar ou se proteger o tempo todo. É nesse ponto que a verdadeira força começa a se manifestar. Não como resistência, não como rigidez, mas como uma presença plena, estável e profundamente alinhada com quem você realmente é. E conforme você vai sustentando essa postura, algo começa a mudar não só dentro, mas também fora. O mundo que antes parecia ser um campo de batalha constante, começa a se reorganizar de uma maneira quase misteriosa. As pessoas que antes se sentiam à vontade para te provocar, para testar seus limites ou te envolver em conflitos emocionais, passam a perceber, ainda que inconscientemente, que aquele jogo não funciona mais com você. É como se a sua nova frequência, silenciosa, porém firme, emitisse um sinal claro. Aqui não há mais espaço para manipulações, jogos de poder ou dinâmicas tóxicas. E, surpreendentemente, muitos simplesmente se afastam. Não porque você os rejeita, mas porque eles não encontram mais eco para suas próprias sombras dentro de você. O que antes era combustível para conflitos,
agora se torna um campo neutro, onde a provocação se desfaz no vazio da sua não reação. Mas não se engane, essa mudança pode, em alguns momentos, gerar desconforto nos outros. Afinal, quando você deixa de reagir, você não apenas quebra o padrão, você também entrega, sem dizer uma palavra, um espelho extremamente potente. Esse espelho mostra aos outros exatamente onde eles próprios estão agindo de forma inconsciente, onde estão presos a padrões de controle, de vitimismo, de agressividade ou de carência. E nem todos estão prontos para olhar esse reflexo. Por isso, é possível que durante esse processo, algumas relações se distanciem, alguns vínculos se enfraqueçam e certos ambientes simplesmente deixem de fazer sentido. É o preço da liberdade interna. E, embora possa parecer solitário no início, essa limpeza natural abre espaço para conexões muito mais autênticas, conscientes e alinhadas com quem você está se tornando. E aqui surge uma das maiores revelações desse caminho. Você começa a perceber que aquilo que você antes buscava fora, validação, aceitação, reconhecimento ou amor, já não exerce o mesmo peso sobre você. Porque ao se desconectar dos ruídos externos, você se reconecta com sua própria fonte interna. Uma fonte que não depende mais do olhar do outro, do aplauso, do carinho condicionado ou da aprovação social. Você começa a se nutrir de si mesmo, da sua própria presença, da sua própria verdade. E isso não tem preço. É uma sensação de liberdade tão profunda que as correntes invisíveis que antes te prendiam simplesmente se desfazem. E você percebe com clareza cristalina que o verdadeiro poder nunca esteve em controlar o que acontece fora, mas sempre em dominar, com amor e consciência, o que acontece dentro. Nesse estágio, algo ainda mais profundo começa a se revelar. Você passa a compreender que essa decisão de não se deixar afetar não é apenas uma estratégia de proteção emocional, mas um verdadeiro ato de transcendência. Você não está mais apenas reagindo menos, você está, na essência, mudando o seu estado de ser. E é aqui que o ensinamento de Carl Jung ganha uma dimensão quase espiritual, porque, ao assumir essa postura, você não está apenas lidando com as dinâmicas do mundo externo, mas, sobretudo, está se encontrando com a sua própria sombra, com os conteúdos inconscientes que, durante toda uma vida, determinaram suas escolhas, seus medos, seus limites e suas dores. E esse encontro não é leve, não é superficial, não é romântico. É um processo intenso, às vezes desconfortável, mas profundamente libertador. Quando você age como se nada te afetasse, na verdade você está dizendo para a sua própria psique que não aceita mais ser refém das histórias que ela mesma criou. Está comunicando de forma silenciosa e poderosa que escolhe viver a partir do seu centro, da sua essência, e não mais das feridas, dos condicionamentos e das máscaras que, por tanto tempo, pareciam ser você. E é fascinante perceber como, nesse processo, a própria realidade começa a se reorganizar. Pessoas mais alinhadas começam a surgir, oportunidades inesperadas aparecem, portas se abrem, e principalmente uma paz silenciosa começa a ocupar espaços que antes eram dominados pela ansiedade, pelo medo ou pela necessidade constante de controle. E talvez uma das maiores descobertas que emergem desse caminho seja perceber que, na verdade, nunca foi sobre se tornar alguém imune às emoções, mas sim sobre aprender a não ser dominado por elas. As emoções continuam existindo. Você sente raiva, tristeza, frustração, medo, e tudo isso continua sendo parte da experiência humana. A diferença é que agora você observa, você acolhe, você permite que elas passem, sem se agarrar, sem se identificar, sem permitir que elas te arrastem para padrões automáticos de sofrimento. E é justamente nesse espaço de presença, onde você se permite sentir sem se perder, que surge um tipo de força que não é agressiva, não é defensiva, não é barulhenta. É uma força silenciosa, serena e absolutamente inabalável. Uma força que não precisa provar nada para ninguém, porque ela simplesmente é. Conforme você se estabelece nesse novo modo de existir,
Percebe que essa força silenciosa não é apenas uma defesa contra o mundo externo, mas sim um portal para uma expansão de consciência que você talvez nunca tenha imaginado ser possível. As situações que antes te pareciam grandes, assustadoras ou esmagadoras, agora são vistas de um lugar muito mais elevado, onde tudo perde um pouco daquela carga emocional que antes parecia insuportável. As críticas, os julgamentos, as perdas e até mesmo os fracassos deixam de ser encarados como ameaças e passam a ser percebidos como partes naturais do fluxo da vida, como experiências que vêm e vão, que ensinam, que moldam, mas que não definem mais quem você é. É como se, ao deixar de se identificar com o drama, você começasse a ocupar um lugar interno que sempre esteve ali, mas que até então estava obscurecido pelas camadas densas da reatividade emocional. E nesse ponto, você começa a compreender algo que, intelectualmente, talvez sempre soube, mas que agora se torna uma verdade viva, sentida, encarnada. Nada do que acontece fora tem, de fato, o poder de definir o que acontece dentro. A realidade externa continua se movendo, pessoas continuam sendo quem são, desafios continuam surgindo, mas você percebe que o seu estado interno não precisa mais oscilar na mesma frequência do que acontece lá fora. É como se você estivesse no centro de um redemoinho, onde tudo gira, tudo se agita, mas o centro permanece imóvel, sereno, inabalável. E nesse centro, você encontra não apenas paz, mas também clareza. Uma clareza que te permite tomar decisões mais alinhadas, se posicionar de forma mais autêntica e viver com muito mais leveza, porque agora você sabe que não precisa mais se perder no caos para existir nele. E algo ainda mais poderoso surge a partir dessa clareza, a percepção de que, ao agir como se nada te afetasse, você não está se desconectando do mundo, mas, na verdade, está se reconectando com ele de uma maneira muito mais profunda e verdadeira, porque, ao não mais reagir de forma inconsciente, você se torna capaz de enxergar as pessoas além das máscaras que elas usam, além dos papéis que desempenham, além dos jogos de poder, das projeções e das defesas que todos nós, de alguma forma, carregamos. Você passa a olhar o outro não mais como um adversário, nem como uma fonte de ameaça, mas como um reflexo em processo, alguém que, assim como você, também está tentando, à sua maneira, lidar com suas próprias sombras, seus próprios medos e suas próprias dores. E é nesse olhar mais compassivo, mais livre e mais consciente que nasce uma nova maneira de se relacionar com a vida, uma maneira onde a paz interna não depende mais das circunstâncias, mas se torna o seu estado natural de ser. Nesse momento da jornada, onde você já percebeu que o verdadeiro poder nasce do silêncio interno, algo ainda mais sutil e transformador começa a acontecer. Você entende, de forma visceral, que a vida sempre esteve te oferecendo exatamente aquilo que você precisava para despertar. Todos os desafios, todas as frustrações, todas as situações que antes você classificava como injustas, dolorosas ou insuportáveis, na verdade, eram convites ocultos. Convites para que você olhasse para dentro, para que saísse do modo automático, para que deixasse de ser um personagem condicionado pelas circunstâncias e se tornasse, finalmente, o autor consciente da sua própria história. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. E quando você escolhe não mais reagir, quando decide agir como se nada te afetasse, você rompe de forma definitiva com esse ciclo de destino inconsciente. Você deixa de ser uma marionete dos seus próprios conteúdos reprimidos e passa a ser um criador lúcido da sua própria realidade. E nesse ponto, a própria percepção sobre o que significa viver começa a se transformar. Você percebe que não está mais aqui para agradar, para se encaixar, para atender às expectativas do mundo. Nem tampouco está aqui para lutar contra ele, provar seu valor ou buscar incessantemente reconhecimento. Você começa a entender que o verdadeiro propósito da vida não está nas conquistas externas, nem nos títulos, nem nas validações, mas sim
no profundo e constante processo de alinhamento com quem você realmente é. E esse alinhamento não nasce do controle nem da resistência, mas sim da entrega. Uma entrega que não é passiva nem submissa, mas uma entrega ativa, consciente e poderosa. Você se rende, não ao caos, mas à sua própria essência. E ao fazer isso, descobre que o que antes te afetava simplesmente deixa de ter qualquer poder sobre você, porque não encontra mais dentro de você um campo fértil onde possa germinar. E talvez o mais surpreendente dessa jornada seja perceber que, ao agir como se nada te afetasse, você não se torna frio, distante ou indiferente. Muito pelo contrário, você se torna mais sensível, mais empático, mais amoroso, mas não mais vulnerável às manipulações emocionais, nem refém dos dramas alheios. Você começa a amar de um lugar muito mais livre, onde o amor não é mais uma moeda de troca, nem uma tentativa de preencher vazios, mas sim uma expressão natural de quem você é quando está inteiro, quando está em paz, quando não precisa mais se proteger do mundo porque entendeu finalmente que o mundo nunca foi seu inimigo. O verdadeiro campo de batalha sempre foi interno. E agora que você venceu essa guerra silenciosa dentro de si, descobre que não há mais nada a temer. Apenas viver, com leveza, com presença e com a serenidade de quem sabe que, quando nada te afeta, tudo se reorganiza. E então, quando você olha para trás, para tudo o que viveu, percebe que essa transformação não veio de algo externo, nem de um acontecimento extraordinário, mas sim de uma simples, porém poderosa, decisão interna. A decisão de não mais se deixar afetar, de não mais ser refém dos próprios pensamentos, emoções e condicionamentos. E é curioso como essa decisão, que no início parece ser apenas uma escolha de postura, acaba se revelando como um verdadeiro rito de passagem, um portal que separa aquele que vive adormecido, à mercê dos ventos da vida, daquele que acorda, que assume as rédeas da própria existência e que entende que a verdadeira liberdade não está em mudar o mundo, mas em mudar a si mesmo. E é nesse exato momento que você compreende com uma clareza quase cortante que tudo aquilo que buscava lá fora, segurança, amor, respeito, validação, na verdade, sempre esteve disponível dentro de você, esperando apenas que você se voltasse para dentro e se reconectasse com sua própria essência. E talvez esse seja o maior ensinamento oculto por trás de agir como se nada te afetasse. Não se trata de se tornar indiferente ao mundo, nem de fingir que as coisas não te tocam. Trata-se, na verdade, de desenvolver uma estabilidade interna tão profunda que nada mais consegue te arrancar do teu centro. É olhar para os desafios, para as críticas, para as perdas e para os imprevistos com a mesma serenidade com que olha para um dia de sol ou para o soprar do vento. Tudo vem, tudo passa. E no meio de tudo isso, você permanece. Não mais como alguém perdido, confuso, reativo, mas como uma presença consciente, enraizada, plena. Uma presença que não precisa mais se defender, se explicar ou se justificar, porque simplesmente se basta. E a partir desse lugar, a vida deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um cenário de aprendizado constante, onde cada experiência, seja ela leve ou desafiadora, se torna uma oportunidade de aprofundamento, de expansão, de autoconhecimento. Portanto, se existe um convite final que essa jornada te faz, é esse: experimente. Experimente, ainda que por um dia, caminhar pelo mundo como se nada te afetasse. Não no sentido de ignorar a vida, mas no sentido de não mais permitir que ela te arraste para longe de si mesmo. Observe o que muda. Perceba como, quando você não oferece resistência, o caos perde a força. Quando você não reage, a provocação se desfaz. Quando você não se alimenta do medo, ele simplesmente deixa de ter onde se apoiar. E nesse espaço silencioso que surge, você descobrirá algo que nenhuma teoria, nenhum livro e nenhuma filosofia pode te entregar: a experiência viva, concreta e transformadora de ser livre por dentro. Porque no fim das contas, era exatamente sobre isso que Carl Jung estava falando.
E agora que você sabe, a única pergunta que resta é: você está pronto para viver a partir desse lugar? Porque, uma vez que você experimenta essa liberdade interna, não há mais como voltar a ser quem você era antes. E se eu te dissesse que existe uma chave capaz de transformar não apenas a forma como você enxerga o mundo, mas também a maneira como o mundo responde a você? Não se trata de mágica, nem de sorte, muito menos de uma ilusão passageira. Estamos falando de uma mentalidade que Carl Jung, um dos maiores mestres da psique humana, compreendeu ao mergulhar profundamente nos mistérios do inconsciente. Imagine viver cada dia com a convicção de que tudo, absolutamente tudo que acontece, mesmo aquilo que à primeira vista parece um erro, uma perda ou um contratempo, faz parte de uma conspiração perfeita da vida a favor do seu próprio desenvolvimento. A maioria das pessoas, infelizmente, vive presa num ciclo de medo, insegurança e resistência, enxergando os acontecimentos como forças externas que jogam contra seus desejos. Mas Jung percebeu algo que poucos se dão conta. A realidade não é um cenário fixo, imutável, que se impõe sobre você. Ela é, antes de tudo, um reflexo dinâmico do que você carrega dentro de si. Quando você começa a entender esse princípio, tudo muda. De repente, os problemas deixam de ser monstros assustadores e se tornam mestres disfarçados. Os desafios não são mais obstáculos aleatórios, mas convites claros para acessar partes esquecidas ou negligenciadas de quem você é. E mais do que isso, você passa a experimentar uma estranha e poderosa sincronicidade, onde situações, pessoas e oportunidades começam a se alinhar de formas que antes pareciam coincidências impossíveis. Essa não é uma fantasia criada para te confortar, mas uma verdade psicológica tão profunda que atravessa séculos, culturas e paradigmas. Jung dedicou sua vida a estudar como o inconsciente molda a percepção e como a percepção, por sua vez, molda a realidade. E é a partir dessa compreensão que surge o princípio de agir como se tudo sempre desse certo para você. Mas aqui está o ponto crucial. Não se trata de fingir otimismo ou de se iludir com pensamentos positivos superficiais. Trata-se de uma escolha consciente, de assumir uma postura interna onde você decide a cada pensamento, a cada reação e a cada passo, acreditar que existe uma inteligência maior operando nos bastidores da sua vida, uma inteligência que trabalha em seu favor, desde que você esteja disposto a colaborar com ela. Isso não significa que não existirão dificuldades, dores ou frustrações. Significa que, mesmo quando elas surgirem, você as olhará como partes de um quebra-cabeça muito maior, que só fará sentido quando você estiver disposto a integrar tudo o que você é. E é exatamente sobre como fazer isso que nós vamos falar a partir de agora. Para compreender verdadeiramente o que significa agir como se tudo sempre desse certo para você, é preciso, antes de qualquer coisa, entender como sua mente funciona em níveis muito mais profundos do que aqueles acessíveis pela lógica ou pela razão. O inconsciente, esse vasto território oculto que Carl Jung passou a vida desbravando, não é apenas um depósito de memórias esquecidas ou traumas reprimidos. Ele é um campo vivo, ativo, que dialoga o tempo todo com a sua realidade externa, muitas vezes sem que você sequer perceba. Tudo aquilo que você acredita, consciente ou inconscientemente, não apenas molda suas escolhas, mas literalmente altera a maneira como o mundo se apresenta diante de você. E aqui surge uma revelação desconcertante. Sua vida não é um simples reflexo dos fatos, mas um espelho das suas crenças mais íntimas, sejam elas visíveis ou ocultas. Quando você vive preso a uma mentalidade de escassez, de medo ou de insegurança, sua psique começa a filtrar o mundo de tal forma que só te permite enxergar ameaças, problemas e limitações. É como se você colocasse um óculos de lentes distorcidas, onde tudo parece confirmar aquilo que você já acredita, que é difícil, que não dá certo, que a vida está contra você. Isso não é magia nem superstição. É neurociência combinada com psicologia profunda. Sua mente
por pura economia de energia, busca reforçar os padrões que já estão estabelecidos dentro de você, porque isso consome menos esforço cognitivo do que criar novas rotas, novas possibilidades. E assim, você se vê muitas vezes repetindo os mesmos ciclos, encontrando os mesmos tipos de desafios e vivendo as mesmas frustrações, como se estivesse preso dentro de um labirinto construído pela sua própria percepção. Mas o oposto também é verdadeiro, e é aí que a verdadeira magia, se é que podemos chamar assim, começa a acontecer. Quando você começa, de forma deliberada, a agir como se tudo sempre desse certo, algo profundamente transformador se ativa dentro do seu sistema psíquico. Seu inconsciente começa a receber uma nova mensagem, um novo comando. Que o mundo é um lugar de possibilidades, que você é capaz, que os caminhos se abrem, que as soluções existem e que as coisas acontecem a seu favor. E a partir desse ponto, seus filtros mentais começam a se reconfigurar. Você passa a perceber oportunidades que antes estavam invisíveis, a atrair pessoas que vibram na mesma frequência dessa nova mentalidade. E até mesmo os desafios passam a se encaixar em um contexto de crescimento, não mais de punição ou sofrimento. A realidade externa começa sutilmente a se reorganizar de acordo com essa nova programação interna. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a maneira como interage com ele. Quando Jung observou o fenômeno das sincronicidades, ele percebeu que havia uma espécie de diálogo invisível entre o mundo interno e o mundo externo, como se a realidade respondesse não apenas às ações, mas também aos estados mentais, emocionais e espirituais de cada indivíduo. E é exatamente isso que começa a acontecer quando você adota a postura de agir como se tudo sempre desse certo para você. Não se trata de um simples otimismo, mas de uma reconfiguração completa do seu campo energético, psicológico e comportamental. Nesse estado, você deixa de vibrar na frequência do medo, da escassez e da dúvida e passa a operar na vibração da confiança, da expansão e da entrega. É como se, de repente, portas que antes pareciam trancadas começassem a se abrir, caminhos que pareciam bloqueados começassem a se desenrolar e oportunidades começassem a surgir de lugares que você jamais poderia prever. O mais curioso, e talvez até desconcertante, é perceber que essas mudanças não surgem apenas de fatores externos, mas principalmente de como você começa a se posicionar diante da vida. Sua postura muda, seu olhar muda, sua energia muda e, consequentemente, suas decisões se tornam mais assertivas, mais alinhadas e mais coerentes com aquilo que você verdadeiramente deseja. Você começa a dizer não para aquilo que não te representa, começa a atrair pessoas que estão alinhadas com seus valores e percebe que até mesmo o que antes parecia um fracasso se revela como um redirecionamento inteligente da própria vida. Nesse processo, sua autoconfiança se fortalece, não porque tudo sai exatamente como você quer, mas porque você entende de forma visceral que mesmo quando as coisas não acontecem como planejado, elas ainda assim estão te conduzindo para onde você realmente precisa estar. E é nesse ponto que a vida deixa de ser uma sucessão aleatória de eventos e começa a se revelar como uma jornada profundamente orquestrada, onde cada peça, cada encontro, cada desafio e cada conquista faz parte de um roteiro que, embora nem sempre seja claro no início, no fim se mostra absolutamente coerente. Agir como se tudo sempre desse certo não é sobre evitar o desconforto, não é sobre fugir dos problemas, muito menos fingir que tudo é perfeito. Pelo contrário, é sobre desenvolver uma confiança tão profunda na inteligência da vida que você aprende a acolher até mesmo o que parece ser um erro, uma perda ou uma rejeição. Porque, de alguma forma, você já sabe que lá na frente tudo isso vai se reorganizar a seu favor. Não como uma promessa mística, mas como um reflexo direto da sua capacidade de se alinhar internamente com aquilo que você realmente é. Mas há um ponto que precisa ser profundamente compreendido para que essa mentalidade se torne algo real, concreto e sustentável na sua vida.
Agir como se tudo sempre desse certo não é simplesmente vestir uma máscara de positividade ou se esconder atrás de frases bonitas para evitar encarar a própria sombra. Jung deixou isso muito claro em sua obra. O processo de individuação, ou seja, o caminho para se tornar quem você realmente é, passa necessariamente pelo enfrentamento honesto de tudo aquilo que você negou, rejeitou ou escondeu de si mesmo. E isso inclui medos, traumas, inseguranças, padrões autodestrutivos e até aquelas partes que você julgou como fracas, vergonhosas ou indignas. Portanto, quando falamos sobre viver a partir dessa mentalidade de que tudo dá certo, não estamos falando de negar a dor, mas de aprender a olhar para ela de uma nova forma, onde até mesmo a dor tem um lugar sagrado no seu processo de transformação. O que realmente impede a maioria das pessoas de viver nesse estado de fluidez não são os acontecimentos externos, mas sim os conflitos internos não resolvidos. Sempre que você se percebe reagindo com resistência, com medo, com ansiedade ou com sensação de impotência, isso não é culpa do mundo, nem das circunstâncias. É um reflexo direto das partes dentro de você que ainda não foram olhadas, acolhidas e integradas. É como se sua própria psique estivesse constantemente tentando te chamar de volta para dentro, te mostrando através dos desafios externos exatamente aquilo que precisa ser curado e transformado. E é justamente aqui que reside a verdadeira potência desse princípio. Quando você começa a se posicionar como alguém que acredita profundamente que tudo conspira a seu favor, até mesmo os momentos mais difíceis se tornam portais para a cura, para a expansão e para a construção de uma versão muito mais autêntica de si mesmo. E à medida que esse entendimento se torna mais sólido, você começa a perceber que a vida não está acontecendo contra você, nem tampouco de forma aleatória. Ela está acontecendo para você. Cada desafio que surge não é um castigo, mas um convite. Cada obstáculo não é uma barreira definitiva, mas uma oportunidade disfarçada de crescimento. E cada aparente fracasso não é o fim, mas uma ponte invisível te levando exatamente para onde você precisa estar. Mesmo que no momento, sua mente racional não consiga compreender isso. Nesse estado de consciência, a ansiedade começa a se dissolver, porque você não precisa mais controlar tudo. O medo começa a perder força, porque você entende que nada acontece por acaso. E a vida, antes vista como uma luta constante, começa a se transformar num campo fértil de possibilidades, onde cada passo, cada escolha e cada experiência se alinham com o fluxo natural do seu próprio processo de evolução. Quando você começa de fato a incorporar essa mentalidade de que tudo sempre dá certo para você, algo muito poderoso começa a acontecer nos bastidores da sua psique. Seu sistema nervoso, que antes vivia em estado constante de alerta, começa a relaxar. As respostas automáticas de luta, fuga ou paralisação, que antes dominavam suas reações diante dos desafios, começam a ser substituídas por uma presença mais consciente, mais centrada e mais aberta às possibilidades. E esse não é um detalhe pequeno. Na prática, isso significa que você começa a acessar estados mentais e emocionais que te permitem tomar decisões muito mais alinhadas, intuitivas e assertivas, mesmo quando a realidade externa ainda parece não ter mudado. Você não espera mais que o mundo te prove que é seguro, que é possível ou que é viável. Você escolhe, a partir de dentro, viver como se isso já fosse verdade. E, paradoxalmente, é exatamente essa escolha que faz com que a realidade comece a se moldar de acordo com esse novo estado interno. E quanto mais você se mantém nessa vibração, mais percebe que aquilo que você antes chamava de coincidências começa a se tornar rotina. Pessoas surgem no seu caminho exatamente no momento certo. Oportunidades que pareciam impossíveis aparecem de forma quase mágica. Portas que antes pareciam fechadas simplesmente se escancaram, como se algo além da lógica estivesse te guiando, te conduzindo, te apoiando. Jung chamava esse fenômeno de sincronicidade, e compreendê-lo
é entender que a vida está o tempo todo dialogando com você, respondendo à sua frequência, às suas crenças e, principalmente, à qualidade da sua presença no mundo. Mas aqui está um ponto que poucos entendem. Esse estado não é passivo. Não é sobre cruzar os braços esperando que tudo caia do céu. Pelo contrário, é um convite para uma ação inspirada, onde cada passo que você dá é sustentado por uma confiança tão profunda que até os erros aparentes se transformam em movimentos certeiros dentro de um fluxo muito maior. E é nesse ponto que você começa a perceber uma das maiores verdades que Carl Jung tentou transmitir ao longo de sua obra. A realidade externa não é separada da realidade interna. Elas são, na verdade, duas faces de uma mesma moeda. Quando você muda por dentro, inevitavelmente, o mundo muda por fora. E essa mudança não precisa ser forçada, não precisa ser lutada, não precisa ser arrancada com sofrimento. Ela acontece de maneira natural, orgânica, como um reflexo inevitável do seu próprio estado de ser. Agir como se tudo sempre desse certo não significa ignorar os riscos, os desafios ou as incertezas. Significa, na verdade, escolher se mover a partir de um lugar onde você já sabe, no fundo da sua alma, que qualquer que seja o resultado, ele fará parte de um plano muito maior, que te leva inevitavelmente na direção do seu próprio desenvolvimento, da sua própria expansão e da sua própria realização. À medida que você avança nessa prática, começa a perceber que esse princípio não se limita apenas às grandes decisões ou aos momentos cruciais da vida. Ele se manifesta, sobretudo, nos pequenos detalhes, nas escolhas aparentemente banais do cotidiano, nas conversas que você tem, na maneira como você acorda pela manhã, na energia que você coloca em cada pensamento, em cada palavra, em cada ação. Agir como se tudo sempre desse certo passa a ser, então, um estilo de vida, uma vibração constante que molda não só a sua visão de mundo, mas também a forma como o próprio mundo responde a você. E é exatamente nesse ponto que você compreende algo que, uma vez percebido, nunca mais pode ser esquecido. Você nunca foi uma vítima do acaso, nunca esteve à mercê de forças externas incontroláveis. Na verdade, você sempre foi e sempre será o co-criador da sua própria realidade. Mas, para sustentar esse estado, é preciso cultivar algo que Jung considerava essencial no processo de individuação: a coragem radical de se conhecer. Porque, inevitavelmente, quanto mais você se alinha com essa vibração de que tudo dá certo, mais a vida te convida a olhar para os pontos cegos, para os padrões inconscientes que ainda tentam sabotar esse movimento. E não se engane, eles vão aparecer. Surgirão na forma de situações desafiadoras, de repetições desconfortáveis, de emoções intensas que, muitas vezes, parecem te arrastar para antigos ciclos de dor, medo ou resistência. Mas aqui está a diferença crucial. Antes, você se sentia refém desses padrões. Agora, você os enxerga como mestres. Antes, você reagia com desespero. Agora você responde com consciência. E essa simples, porém poderosa mudança altera absolutamente tudo. É como se a própria vida começasse a te testar, não para te punir, mas para te fortalecer, para te lapidar, para te preparar para níveis cada vez mais elevados de realização, expansão e autenticidade. Porque a verdade é que viver como se tudo sempre desse certo não é viver na ilusão de que nada de ruim jamais acontecerá. Pelo contrário, é desenvolver uma relação tão íntima com a própria existência que até mesmo o caos, o imprevisto e a dor são vistos como expressões de uma inteligência maior que te impulsiona, que te direciona, que te molda para se tornar exatamente quem você veio aqui ser. E quando essa compreensão se torna visceral, não há mais espaço para dúvida, para desespero ou para resistência. Existe apenas a entrega confiante, a ação alinhada e a certeza inabalável de que, aconteça o que acontecer, você está exatamente no caminho certo. E então você começa a viver algo que poucos ousam experimentar de forma verdadeira. Um estado de coerência interna tão poderoso
que não importa mais se o que está acontecendo fora parece momentaneamente estar desalinhado com seus desejos, porque lá no fundo, uma parte de você já sabe que, de alguma forma, tudo isso faz parte de um alinhamento maior, de uma teia invisível de causas e efeitos que está inevitavelmente trabalhando a seu favor. Essa consciência não te torna passivo, muito pelo contrário. Ela te torna extremamente ativo, mas num nível muito mais refinado, mais inteligente e mais eficiente. Porque agora, em vez de agir a partir do medo, da pressa, da ansiedade ou da necessidade de controle, você age a partir de um espaço de clareza, de confiança e de entrega. E é justamente essa combinação que começa a gerar resultados que, para quem observa de fora, parecem milagrosos, mas que para você já são apenas o fluxo natural da vida em harmonia com quem você verdadeiramente é. Nesse ponto da jornada, algo extraordinário começa a acontecer. Você percebe que aquilo que antes parecia impossível, inalcançável ou distante, começa a se materializar de forma quase inevitável. Projetos que estavam travados começam a fluir. Relacionamentos se transformam, curando antigas feridas e abrindo espaço para conexões muito mais profundas e autênticas. O dinheiro, que antes parecia escasso ou difícil, começa a chegar de fontes inesperadas, porque sua energia não está mais vibrando na frequência da escassez, mas da abundância. E mais importante do que tudo isso, você percebe uma mudança interna que não tem preço. Uma paz que não depende mais das circunstâncias, uma felicidade que não está mais condicionada a eventos externos e uma força interior que te sustenta, te guia e te impulsiona, independentemente do que esteja acontecendo no mundo lá fora. E é exatamente aqui que você entende de forma definitiva que agir como se tudo sempre desse certo não é um truque mental, não é uma fantasia confortável, nem uma fórmula mágica para fugir dos desafios da vida. Na verdade, é a expressão mais pura de uma consciência desperta, alinhada e em sintonia com as leis sutis que regem não só a psique humana, mas o próprio universo. Você compreende que a realidade não é algo que te acontece, mas algo que se molda a partir do seu estado de ser. E quanto mais você sustenta essa frequência, mais percebe que o mundo inteiro começa a te refletir exatamente isso: fluidez, sincronicidade, crescimento e expansão. A vida, então, deixa de ser um campo de batalha e se torna um palco sagrado onde você, finalmente, assume o papel de protagonista consciente da sua própria existência. Nesse estágio, algo ainda mais sutil e ao mesmo tempo mais poderoso começa a se revelar. Você percebe que aquilo que antes você buscava desesperadamente, validação, reconhecimento, amor, segurança, sucesso, já não exerce mais o mesmo peso sobre você. Porque agora você entende de forma não apenas intelectual, mas experiencial, que tudo isso sempre esteve dentro de você, aguardando apenas que você parasse de buscar fora e começasse a viver a partir de dentro. A sensação de escassez desaparece, não porque todas as circunstâncias externas se alinharam perfeitamente, mas porque seu olhar deixou de estar condicionado ao que falta e passou a estar profundamente enraizado no que já é, no que já existe, no que já está presente. E, ironicamente, é exatamente esse estado de presença plena e de gratidão profunda que magnetiza ainda mais aquilo que antes parecia tão distante. A partir desse ponto, até o conceito de certo ou errado começa a se dissolver. Você não vive mais na dualidade rígida de sucesso e fracasso, vitória e derrota, ganho e perda. O que existe, na verdade, são experiências, todas elas carregadas de significado, de ensinamentos e de expansão. Você percebe que mesmo aquilo que parecia ser um erro ou um tropeço, quando visto a partir dessa nova lente, se revela como uma peça absolutamente necessária no seu processo de crescimento e de alinhamento com sua essência mais verdadeira. E esse entendimento não é leve apenas conceitualmente, ele traz uma libertação visceral, porque finalmente você para de se punir, de se julgar, de se sabotar. Você sai do ciclo exaustivo de autocrítica
e se permite viver, experimentar, aprender, criar e, sobretudo, confiar. E aqui se revela talvez um dos maiores presentes desse caminho. Você não apenas começa a experimentar uma vida que flui com mais leveza, propósito e sentido, como também se torna uma influência positiva, quase magnética, para todos ao seu redor. Sua própria transformação começa a impactar sua família, seus amigos, seus colegas, seus parceiros. Não porque você tenta mudar ninguém, mas porque sua simples presença, agora alinhada, coerente e vibrando nessa frequência de confiança e de entrega, começa a inspirar outros a fazerem o mesmo. Você se torna, sem esforço, um catalisador de transformação, um reflexo vivo do que é possível quando alguém tem a coragem de se alinhar consigo mesmo, com sua verdade, com sua essência e, por consequência, com a própria vida. E isso, sem dúvida, é uma das maiores dádivas que alguém pode experimentar. E assim, quando você finalmente compreende, sente e vive esse princípio, a vida nunca mais volta a ser como antes. Porque uma vez que você percebe que agir como se tudo sempre desse certo não é uma ilusão confortável, mas sim uma aliança consciente com as forças mais profundas que regem a existência. Não há mais volta. Você se torna alguém que caminha com firmeza, não porque tenha garantias do que vai acontecer, mas porque aprendeu a confiar no próprio caminho, no próprio processo, na própria essência. E essa confiança transcende qualquer desafio, qualquer obstáculo, qualquer incerteza, porque agora você sabe, com uma certeza que não se explica, apenas se sente, que tudo, absolutamente tudo, faz parte de um fluxo maior, de uma inteligência que opera além da mente, além do controle, além da lógica. E essa inteligência nunca erra, nunca falha e nunca te abandona. Nesse estado, você percebe que viver não é mais uma questão de sobreviver, de lutar, de resistir. É sim um ato de criação, de cocriação constante, onde seus pensamentos, suas emoções e suas ações se tornam pincéis com os quais você pinta a sua realidade, todos os dias, em todos os detalhes. E mesmo quando surgem desafios, você não os enxerga mais como ameaças, mas como convites, como sinais, como oportunidades disfarçadas que a vida te oferece para que você se alinhe ainda mais profundamente com quem você veio aqui ser. E nesse espaço a dor não some, mas ela deixa de ser um castigo e se torna uma passagem. O medo não desaparece, mas ele perde o poder de te paralisar. A dúvida não some por completo, mas ela se transforma em curiosidade, em abertura, em disposição para viver, experimentar e confiar. E então, olhando para tudo isso, você percebe que essa talvez seja uma das maiores verdades que Carl Jung tentou nos entregar, não apenas em palavras, mas como um chamado para viver de forma plena, consciente e integrada. Haja como se tudo sempre desse certo para você. Não porque a vida seja perfeita, não porque tudo sairá exatamente como sua mente deseja, mas porque, no fundo, tudo já está acontecendo exatamente como precisa acontecer para te levar ao encontro de quem você realmente é. E quando você vive a partir desse lugar, o impossível se torna provável, o improvável se torna rotina, e aquilo que parecia um sonho distante se revela pouco a pouco como a sua nova realidade. Porque, no final das contas, a vida não te dá o que você quer, ela te dá exatamente aquilo que você tem coragem de se tornar.